Quem aqui tem dificuldade de fazer delineado, levanta a mão. Eu acredito que todo mundo, né? É a pergunta mais frequente que eu recebo no Instagram, por WhatsApp, em direct. Bruna, como fazer um delineado perfeito? E, gente, de verdade, é muito difícil responder essa pergunta, porque é quase meio que impossível fazer um delineado perfeitamente simétrico, de um lado para o outro, a questão de espessura, a questão de acabamento, mas nós profissionais precisamos deixar o mais próximo possível. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês e relatar alguns casos que acontecem na hora de fazer o delineado. Então muita gente me pergunta assim: Bruna, como que eu faço um delineado em uma senhora, em uma pálpebra madura? Eu particularmente gosto de fazer um delineado mais esfumado, então eu prefiro usar aqueles lápis em géis, lápis que tem a cera bem macia, e eu traço com um lápis e esfumo esse lápis e depois eu selo para não transferir para a pálpebra, para o côncavo, para a pálpebra superior. Mas confesso para vocês que eu já peguei senhorinhas de 80, 85 anos que já me pediram um delineado gatinho, e foi bem difícil sair dessa situação. Eu expliquei para ela que não seria o mais ideal, que talvez não daria um acabamento tão perfeito, mas mesmo assim ela me pediu. Então hoje, uma dica que eu dou pra vocês: evitem de no atendimento fazer um delineado gatinho, vocês muito perfeito, porque pode ter certeza que a sua cliente vai pedir também. Então eu fiz o delineado, o que ela tanto queria. No meu ponto de vista não ficou muito harmônico, não ficou tão bonito, mas na hora que ela se olhou no espelho, ela se amou. Então isso é o que importa, é a cliente gostar, não é mesmo? Quando acontece, a grande maioria das vezes também, que você tá fazendo um delineado, tá tudo certinho, aí você quer melhorar cada vez mais, deixar mais grosso, deixar a ponta mais alongada, e na grande maioria das vezes vira um eletrocardiograma, porque dá aquele efeito de ondinhas, né? Então quando acontece isso, gente, a melhor forma mesmo é de você demaquilar esse delineado, porque vai dar uma diferença muito grande de um lado para o outro, e às vezes vai virar até um olho preto de tanto que você subiu esse delineador. Então a dica que eu dou aqui para vocês é: a ferramenta com que vocês vão trabalhar é muito importante. Então cada profissional tem a sua ferramenta preferida. Tem os profissionais que usam pincéis finos, outros usam pincéis chanfrados, uns gostam mais de delineador em gel, outros em caneta, outros delineador líquido. Eu, Bruna, particularmente, eu gosto de delineado bem pretinho. Então, como eu trabalho com noiva, eu uso sempre delineadores à prova d'água. E o delineador em gel é os meus preferidos. Eu acho que ele tem uma textura perfeita. Ele é um pouco emoliente, mas ele não chega a ser líquido, que corre o risco de transferir de uma forma muito rápida para o côncavo. Então, as ferramentas que eu mais indico vocês a utilizar são os pincéis finos para fazer o efeito de traçado. Esses dois pincéis que eu tô mostrando aqui para vocês são pincéis. Esse mesmo aqui, ó, é um pincel de manicure, é um pincel que vocês encontram em qualquer perfumaria. Tá? E quando meus pincéis estão ficando mais descabeladinhos, eu costumo puxar com a pinça esses pelinhos que já estão para fora. Então esse é um pincel da Kiss, que foi bem baratinho, inclusive eu ganhei de um aluno e eu super gosto de traçar o delineado com ele. Gosto também desse pincel, que é o número 12 da linha Claes Volgen. É um pincel também que me dá uma precisão. Eu gosto de pincéis finos, mas eu não gosto de pincéis finos muito mole. Eu me perco um pouco quando ele é muito mole, então eu gosto dele fino, porém um pouquinho mais preciso. E para preencher ou para criar a ponta do gatinho, se você tem dificuldade, usem um pincel chanfrado. Esse é um pincel chanfrado de cerda sintética, e se você separar ele tem umas cerdas bem juntinhas, bem fáceis de trabalhar e de trabalhar o seu traçado, tanto no acabamento externo quanto do acabamento interno. E, gente, treine. Delineado é prática, tá? Quanto mais você pratica, melhor você vai ficar no seu acabamento. E, lógico, use um delineado, faça um delineado gatinho quando vocês se sentirem seguros. Então, se você perceber que a sua noiva, no dia do teste, ela quis um delineado gatinho e você não saiu tão bem, fica uma semana antes treinando no ovo, na bexiga, mas treine, pratica, porque no dia o delineado precisa estar perfeito.